O dia da ira se aproxima, né? O dia da ira está próximo. Então, vocês podem abrir a Bíblia de vocês em Apocalipse capítulo 1, para nós lermos juntos. Como é que nós sabemos que o dia da ira está se aproximando? Como é que nós podemos ter essa certeza que esse dia está chegando? Pelos acontecimentos, pelo que nós estamos vendo no mundo. O mundo inteiro está sendo atingido por uma situação climática nunca vista antes. Nunca foi vista em todo o mundo, nunca foi vista em toda a Terra, situações climáticas como estamos vendo. O Senhor Jesus disse que quando esse dia se aproximasse, nós ouviríamos de guerra e de rumores de guerra. Você vê, agora mesmo, o presidente dos Estados Unidos foi assinar um tratado de paz e chamou vários presidentes de vários países. Tudo isso aí são sinais. A guerra da Ucrânia com a Rússia, armas que nós nunca ouvimos falar. Você vê, a Venezuela, quando houve a invasão agora na Venezuela, quando foi capturado o Maduro, foi usado armas que nós nunca tínhamos ouvido falar. Armas que deixou os soldados paralisados, impactados. Eles estavam dando entrevista num jornal que eles caíram no chão com convulsão, sangrando. Eles ficaram sem reação. E o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que eles possuem armas que até agora o mundo aí não sabe. Ele não revelou as armas que eles têm. E é verdade, é provável que tenha. Então, você observa que o mundo está se aproximando de um colapso. Fome, guerras, terremotos. O mundo, você vê os acontecimentos que tiveram desde 1º de janeiro até hoje, não pode ser catalogados. Tantos acontecimentos. Um acontecimento atrás do outro. Não há mais novidade de notícia, porque quando você pensa que uma notícia já é novidade, já está chegando outras. Então o mundo está gemendo. O Senhor Jesus disse que, igual uma mulher, quando se aproxima os dias de dar à luz, que essa mulher sente dores de parto, o mundo iria sentir dores de parto. E nós estamos vendo isso acontecer com o mundo. O mundo está sentindo dores de parto. Então, isso tudo é um indício, é um sinal que o dia da ira está se aproximando, que o dia da ira está chegando. Então, nós estamos vendo aí, cada momento, cada instante se aproximando. Tinha que trocar aqui, não está trocando, Israel. O slide para poder continuar. Só um instantinho, pessoal, vocês estão nos assistindo? O slide deu uma travada. Então o dia da ira está se aproximando. E abra a Bíblia aí, sua em Apocalipse capítulo 1, e vamos ler o primeiro versículo de Apocalipse, para a gente ver aí sobre a ira, o que aconteceu, o que está acontecendo sobre a ira. Revelação de quem? Do Senhor Jesus Cristo, né? A qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as notificou a João, seu servo. Apocalipse capítulo 1. Quer dizer, Apocalipse tem por finalidade tornar por visível a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o
materialmente falando, visível mesmo, o Senhor Jesus. Porque até então o Senhor Jesus, nós adorávamos Ele em espírito. O Apocalipse não. O Apocalipse vem revelar o que é realmente o Senhor Jesus. Quem é o Senhor Jesus? E o Apocalipse, ele é revelação. O nome Apocalipse significa revelação. Que revelação? Revelação de Jesus. O Apocalipse tem por finalidade nos mostrar quem é o Senhor Jesus. Toda a Bíblia, toda a Escritura Sagrada, desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse, se fala do Senhor Jesus. Mas é no Apocalipse que ele é revelado verdadeiramente quem é ele. E o Apocalipse revela a vinda, revela a volta do Senhor Jesus, que está dentro do plano de Deus. Tudo já estava planejado por Deus. Então é a revelação, é o Apocalipse. Deus concede a revelação do Apocalipse, não é para todo mundo. Essa revelação, ela não é entregue aos governadores, ela não é entregue aos políticos, ela não é entregue aos estudiosos desse mundo. Essa revelação, ela é uma revelação que é dada, que é entregue aos seus servos. Então, não adianta uma pessoa que não é serva de Jesus tentar entender, tentar compreender o Apocalipse, porque ela não vai entender. E se ela entender, ela vai entender tudo errado. Porque a revelação do Apocalipse é somente a quem? Para mostrar os seus servos. É somente para os servos. Não é para todo mundo. Eu não sou servo de Jesus. Eu não sou de Jesus ainda. Quem crer e for batizado será salvo. Eu ainda não me batizei, eu ainda não me entreguei. Então não espere que o Apocalipse seja revelado. O Apocalipse é revelado aos servos. Então a primeira coisa que eu tenho que ser, para entender o Apocalipse, para compreender o Apocalipse, eu tenho que ser servo do Senhor Jesus, né? Isso significa que somente os verdadeiros servos do Altíssimo é que vão receber essa revelação do Espírito Santo, é que vão compreender essa revelação. Então, você que está me assistindo agora em casa, você que está me assistindo, você que está aqui nos assistindo, para vocês estarem aqui com essa sede, com esse desejo, com essa vontade de querer aprender, de querer entender o Apocalipse, só tem uma explicação. O Espírito Santo está escolhendo você para ser um servo. Ou então o Espírito Santo escolheu você para ser servo, senão você não teria esse interesse. Porque o Apocalipse era para os seus servos. Compreende? Sim ou não? Tem coisa que é para as pessoas. Tem roupa que é exclusivamente para ser usado pelas mulheres. Tem roupa que é exclusivamente que pode ser usado para os homens. Assim também, o Apocalipse é exclusivamente para quem? Para os servos. Outra pessoa, um simpatizante, uma pessoa que gosta de vir na igreja, uma pessoa que gosta de ler a Bíblia, uma pessoa que gosta da fé, que admira a fé, o Apocalipse não vai ser revelado para ela. Só vai ser revelado para aquela pessoa que diz: eis-me aqui, que foi o encontrão que nós tivemos domingo agora. Além de ser um livro de consolo para a igreja, nos últimos tempos, o Apocalipse mostra também as catástrofes que virão sobre a terra, a ira que virá sobre a terra. O Apocalipse revela a ira, a fim de que as pessoas se preparem para ver aquele que hoje é invisível. Essas pessoas verão o Senhor Jesus de forma visível. O Senhor Jesus hoje é invisível. Nós dobramos os joelhos aqui e pela fé cremos, não é isso? O Senhor Jesus não é uma imagem. Nós não adoramos uma imagem.
Nós dobramos os joelhos e cremos. Nós fechamos os olhos e cremos. Só que nessa época aqui do Apocalipse, o Senhor Jesus vai aparecer. Ele virá. Ele virá fisicamente. Todo olho o verá. Está escrito que todo olho verá. Não tem como. Todo olho verá o Senhor Jesus. Amém? Então, essa é a parte aqui do Apocalipse. Apocalipse é essa revelação. Quer ver? Vamos entender um pouco melhor sobre o Apocalipse. Você pode abrir a Bíblia aí, no livro de João, capítulo 5, versículo 39. João 5,39. Que fala da revelação do Senhor Jesus. Olha só. Ele diz assim: examinai o quê? As Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, somente as Escrituras, somente a palavra de Deus revela Jesus para uma pessoa. Então, não tem como uma pessoa ter a revelação do Senhor Jesus lendo qualquer livro de filosofia, ter uma revelação do Senhor Jesus lendo qualquer outro tipo de livro. Somente lendo a palavra de Deus, somente as Escrituras sagradas trazem a revelação do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, abram a Bíblia agora, vai para o versículo 2 de Apocalipse. Apocalipse, versículo 2. E diz assim o versículo 2: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Então, o Apocalipse foi uma revelação entregue a João, o servo de Deus, a João, o evangelista João, e ele, João, testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Quer dizer, tudo que ele viu lá no céu. Versículo 3, e diz assim: bem-aventurado quem? Aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela que estão escritas, porque o tempo está próximo. Que tempo é esse? O tempo da ira. O tempo da ira. Se a pessoa que ouve a palavra desta profecia, guarda as coisas que nela estão escritas, são bem-aventurados, os outros é o contrário. Se um é bem-aventurado, o outro é mal-aventurado. Então, observa que as pessoas que não forem servas do Senhor Jesus, as pessoas que não forem servas, elas irão passar por uma situação muito terrível. Porque para a pessoa se livrar do que vem no Apocalipse, ela precisa ler, ouvir e o que mais? E guardar. Então são 3 coisas que ela tem que fazer. Ela tem que ler, ela tem que ouvir e ela tem que guardar. E o Apocalipse é o único livro da Bíblia que especifica uma bênção para as pessoas que leem, para as pessoas que ouvem e para as pessoas que guardam a palavra, né? Mas por isso não basta só ler. A pessoa tem que ler, que mais? Ouvir e o que mais? Guardar essa palavra, porque se trata de algo muito importante. O Apocalipse é um livro prático de instruções morais e espirituais. Não é apenas um livro de revelação. O Apocalipse ele traz instruções. Ele traz instruções morais e espirituais. Para quem? Para os servos. São instruções.
O livro do Apocalipse não é uma opção. O livro do Apocalipse é uma necessidade que tanto eu e você, que somos servos de Deus, temos que ler. E muitas pessoas deixam de ler o Apocalipse porque acham que é difícil. Não, é difícil para quem não é servo. Porque para quem for servo, o Espírito Santo vai trazer a revelação para essa pessoa. Então isso é muito importante que nós venhamos entender que quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Que quem inspirou João a escrever o livro do Apocalipse? O Senhor Jesus, o meu Senhor. Como que o meu Senhor iria inspirar o apóstolo João a escrever um livro que eu não entenderia? Como que você quer o bem do seu filho e vai dar para ele uma instrução que ele não vai entender? Então, se Deus quer o nosso bem, Ele nos inspira e nos concede essa inspiração de maneira que nós vamos entender. Né? E Ele dá esse entendimento a todos que guardam e a todos que amam a sua vinda. Todos que o amam e todos que estão aguardando a sua vinda. Eu quero muito que Jesus venha. Então, quando eu leio o Apocalipse, Deus abre o meu entendimento, porque Ele sabe que eu amo Jesus e que eu quero a vinda dEle. A leitura do Apocalipse é maravilhosa. Quando eu fico lendo o Apocalipse, eu passo horas e horas lendo. Horas e horas lendo. Por exemplo, para falar com vocês aqui hoje, eu fiquei praticamente o dia todo lendo. E as horas voaram. Quando eu vi, já era quase 5 da tarde. Porque eu me envolvendo na leitura é uma coisa tão gostosa, é uma coisa tão prazerosa, que eu nem vi a hora passar. Por quê? É um livro que o Senhor Jesus entregou para os seus servos. E é muito prazeroso. Eu não sei dizer a vocês, precisamente, quantas vezes eu já li o Apocalipse. O livro do Apocalipse inteiro, desde o capítulo 1 até o 20. Mas eu asseguro a vocês que já deve ser mais de 20 vezes, ou mais até, de 20 vezes que eu já li, e eu estou lendo de novo, e o prazer que eu tenho. Eu já li várias vezes aquele livro do Bispo Macedo, Apocalipse, escrito pelo Bispo Macedo. Esse livro A Terra Vai Pegar Fogo, já li algumas vezes. Quer dizer, porque eu sou muito interessado, eu amo muito falar sobre o Apocalipse. Por quê? Todo servo de Deus vai ter esse amor, esse querer de aprender sobre o Apocalipse. Abra agora a sua Bíblia aí no versículo 4. Versículo 4. Diz assim, ó. João, às 7 igrejas que estão aonde? Na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Quer dizer, olha que interessante, João às 7 igrejas. O livro do Apocalipse está sendo dirigido às 7 igrejas da Ásia. Por quê? O número 7, ele simboliza a perfeição de Deus. O número 7 simboliza a perfeição de Deus. E essas 7 igrejas representam a igreja do Senhor Jesus no decorrer dos anos. Desde o tempo dos apóstolos até os dias de hoje. Então essas 7 igrejas é a igreja do Senhor Jesus. Em cada período, desde a época dos apóstolos até os dias atuais. Ela reflete o perfil de cada cristão. Se você ler as 7 igrejas do Apocalipse, você vai se identificar com uma das 7 cartas. Uma das 7 cartas que está lá no Apocalipse está o meu caráter, está o meu perfil. Pode ler. Uma das cartas lá tem a ver com você.
E nós temos que estar atentos, prestando muita atenção no que está escrito, porque todas as cartas dizem como? Quem tem ouvidos, diz as igrejas. Então observa que todas as cartas do Apocalipse diz quem tem ouvidos. Que tem ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que igrejas. Quer ver? Capítulo 5. Passa aí para o capítulo 5. Que diz assim: e da parte de Jesus Cristo, o que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra. Então, quem é superior a todos os governantes da terra? O Senhor Jesus. Então, nenhum governante, nenhum dirigente da terra, nenhum governante, nenhum rei, nenhum presidente, nenhum ministro fará nada sem que Deus permita, sem que o Senhor Jesus permita. Tudo estará de acordo com a vontade e os planos de quem? De Deus. Aquele que nos amou, e olha, já a nós, ele nos amou. Dos príncipes da terra, ele é o príncipe deles. É ele que manda neles. É ele que controla eles. Eles não vão fazer nada que não esteja de acordo com a vontade. Vão tentar, mas não vão conseguir. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Olha que coisa extraordinária, né? Nos amou e nos lavou dos nossos pecados. Quer dizer, o Senhor Jesus primeiro nos amou. Nós não fomos lavados dos nossos pecados primeiro. Não, primeiro ele nos amou. Após ter nos amado, ele nos lavou dos nossos pecados. Quer dizer, e como resultado de lavar dos nossos pecados, ele nos deu o quê? O perdão. E ele nos fez reis e sacerdotes. Ele nos fez reis e sacerdotes. Olha o versículo 6, o que diz. Versículo 6, o que diz? Ó, que bacana. Passa aí a sua Bíblia aí para o versículo 6. Diz assim, ó, o versículo 6. E nos fez reis e o que mais? Sacerdotes para Deus e seu Pai. E a ele seja a glória, que mais? O poder para todo sempre. Então, veja, quem é que nós somos para Deus? Nós somos reis. Nós somos sacerdotes para Deus e seu Pai. E a ele seja a glória e o poder para todo o sempre. Rei significa o quê? Que nada neste mundo é superior à nossa fé. Pode ser superior à nossa fé. Rei é a autoridade máxima. Então nada neste mundo, nem trabalho, nem família, nem amigo, nem acontecimentos, nada pode ser superior à nossa fé. Nossa fé tem que ser superior a tudo. E sacerdote? Sacerdote é o que intercede. Então, nós temos que interceder pela nossa família, interceder pelos afastados, interceder pelos desviados, interceder a Deus pelas pessoas. Isso é sacerdote. Olha, para vocês entenderem um pouco melhor, abra a Bíblia de vocês aí, no capítulo 5 mesmo de Apocalipse, no versículo 10, para vocês verem. 5:10. Chega um pouquinho para frente, capítulo 5, versículo 10. Olha o que diz. E para o nosso Deus, nos fizeste o quê? Reis, que mais? E sacerdotes. E reinaremos sobre a terra. Aí.
Como é que eu não vou amar um livro desse? Como é que eu não vou amar uma revelação dessa? Para o nosso Deus, Ele nos fez reis, que mais? Sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Olha que maravilha, que coisa gloriosa. Né? Reis, porque nos dará o privilégio de reinar ao seu lado, com uma coroa incorruptível. E sacerdotes, porque fomos escolhidos pelo Altíssimo para apresentar ofertas de sacrifícios continuamente. Por exemplo, agora nós poderemos estar em casa, dormindo, descansando, ou assistindo um filme, ou assistindo uma série, ou assistindo alguma coisa. Só que nós estamos aqui apresentando o nosso sacrifício. Viemos ouvir, aprender mais da palavra de Deus, aprender mais do Apocalipse. Vai agora para o versículo 7. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. 1:7. O que ele diz aí? Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, entendeu? Por que todo olho o verá? Porque ele virá de forma física. Agora todo olho vê Jesus? Não, mas nesse período, quando ele voltar, todo olho o verá. Mas lembre, eu estou falando aqui da segunda vinda, não estou falando do arrebatamento. Estou falando da segunda vinda. Quando ele vier, todo olho verá. Até mesmo até mesmo que o ultrapassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Olha que coisa gloriosa. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Esta é a mensagem central do Apocalipse. É a mensagem central. O próprio Senhor Jesus prometeu aos seus discípulos que viria. Então nós temos que crer na volta dele. Porque ele prometeu e ele vai cumprir o que ele prometeu. Abra aí a sua Bíblia no livro de João, capítulo 14, versículo 13. Você vai ver o Senhor Jesus prometendo. Capítulo 14, versículo 13. 3. Achou? Diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde quer que eu estiver, estejais vós também. Está falando do arrebatamento. Está falando aqui do momento que ele virá levar a sua igreja. Na primeira vez, quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, ele veio como um cordeiro. Ele veio como um cordeiro para dar a sua vida pela humanidade. Ele veio para oferecer a oportunidade de reconciliação a todas as pessoas que quisessem se reconciliar com ele. Quando ele veio da primeira vez, quando ele esteve aqui na terra, ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Veja só, quando o Senhor Jesus, há quase 2000 anos atrás, ele esteve aqui, ele não veio julgar as pessoas, ele veio para salvar. Só que agora, na época do Apocalipse, não vai ser assim. Ele já vai vir agora para julgar. Mas até então, ele veio para salvar. Olha só como ele fala em João, capítulo 12, versículo 47. Dá uma olhada aí. João 12, 47. Ele falando que ele veio para salvar. Olha o que ele diz. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Porque eu vim não para quê? Para julgar o mundo, mas para
salvar o mundo. Mas lembre-se que eu não estou falando aqui do Cristo do Apocalipse. Eu estou falando aqui do Jesus Cordeiro de 2000 anos atrás. Agora não, no Apocalipse agora ele veio para... sabe quando a pessoa diz assim, eu te ensinei, mas agora eu vou cobrar. Deu para entender? Eu te dei a oportunidade, você não quis, agora você vai pagar. Então é isso que vai estar acontecendo no mundo. Você veja, isso é muito, muito forte, né? Já na segunda vinda será diferente. Será muito diferente. Olha o que Daniel viu quando ele viu Jesus vindo já em glória. A visão que Daniel vai falar agora aí no livro de Daniel já é Jesus da ira. Já é Jesus que vem trazer a ira de Deus sobre a terra. Olha como ele vem. Olha só. Daniel capítulo 7, versículo 13. Vocês estão entendendo que não pode ser misturado? O Jesus Cordeiro, que veio para salvar o mundo, esse que não veio para julgar, só que agora não, agora ele já está vindo para juízo, para salvação e para condenação. Veja, Daniel 7,13. Daniel capítulo 7, versículo 13. Olha o que diz. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E o fizeram chegar até ele. Versículo 14. E foi-lhe dado o quê? O domínio. Aqui já estamos falando do Senhor Jesus, Apocalipse. E foi-lhe dado o domínio, que mais? A honra, que mais? O reino para todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio que? Eterno. Agora vai ser diferente. Agora é o Deus da vingança, é o Deus da ira. É o dia da ira. E que não passará o seu reino tal, que não será o quê? Destruído. O reino dele não vai ser destruído de forma nenhuma. Vai para o versículo 27 que continua falando ainda. Olha só. Versículo 27. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reis debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Quer dizer, tudo que existe de domínio, de controle, será dado para os filhos de Deus. Amém? E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão, e lhes obedecerão. Aqui já está falando do Cristo glorificado, o Cristo que vai vir para reinar nessa terra, que todo olho o verá, todo olho o verá, e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Né? E nesse glorioso dia, o Senhor eliminará o domínio do diabo, o domínio de Satanás, o domínio da terra, todos os poderes demoníacos anticristãos que está estabelecido hoje no mundo, porque o mundo hoje jaz no maligno, será arrancado da mão do mal e será entregue na mão do Senhor Jesus. E entregue na mão de todos os seus santos. Amém? Por isso que nós temos que perseverar até o fim. Amém? Que aí sim nós vamos nos encontrar com aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Amém? Semana que vem nós continuamos o assunto, que é muito importante a gente ler e entender esse assunto. Vocês entenderam? Hoje vocês têm que entender o dia da ira. Quando fala da ira,
Eu não estou falando do Jesus lá de Mateus, Marcos, Lucas, João. Não estou falando desse Jesus, não. Porque esse Jesus, ele veio para trazer ao mundo uma oportunidade. E ele foi na cruz e deu a vida, ou seja, ele fez tudo. Ele derramou até a última gota de sangue. Ele fez tudo. Ele fez tudo. Só que agora o Apocalipse já está me falando de um outro Jesus que veio cobrar isso tudo. Você está entendendo? Sabe quando você entrega tudo para uma pessoa e depois você vai cobrar? Eu entreguei tudo, eu te dei tudo. Eu te dei tudo. Agora eu estou cobrando. Agora eu estou cobrando. O que aconteceu com aquele servo que ele entregou o talento e o servo enterrou? O que aconteceu com ele? Foi lançado nas trevas e lá ali tinha choro e ranger de dentes. Então olha, é esse Jesus. Aqui o Apocalipse não está me trazendo mais o Jesus lá de Mateus, Marcos, Lucas e João. Não, o Apocalipse já está me trazendo o Jesus juiz. O Jesus que veio cobrar. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz. Agora ninguém crucifica mais ele, não. Agora ninguém coloca ele mais na cruz, não. Porque agora ele vem glorificado. Ele vem não para ser mais maltratado. Agora ele vem para julgar. Para julgar a terra. O dos evangelhos diz, eu não vim para julgar. Mas agora ele já vem para julgar. Nós vamos ver tudo isso. Ficou claro essa parte? Que a gente tem que entender que há duas partes. Hoje nós estamos levando as pessoas a salvação que Jesus veio trazer há 2000 anos atrás. O Evangelho, que é boas novas. Quem não aceitar, vai se ver, vai se entender com esse Jesus agora do Apocalipse que nós vamos estar falando. Amém? Graças a Deus. Ficou alguma dúvida? E você aí em casa entendeu? Você compreendeu a importância de nós estarmos firmes? Por isso que ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. E o Apocalipse é esse livro que nos leva a entender, a compreender e perseverar até o fim. Vamos agradecer a Deus por hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelo entendimento que o Senhor nos deu até aqui, por essa palavra, por essa mensagem. O Senhor que é o Alfa, o Senhor que é o Ômega, o Senhor que é o princípio e o fim de todas as coisas, o Senhor que nos trouxe essa revelação dessa noite, o Senhor é aquele que Daniel viu glorificado, aquele que tinha os seus olhos era chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, que tinha o nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sim, meu Pai, o Senhor é esse do Apocalipse que virá para julgar toda a terra, para cobrar. Como é que eu te entreguei tanta coisa, eu te entreguei uma salvação tão grande e você rejeitou? Mas nós estamos aqui, meu Pai, porque não rejeitamos, mas nós aceitamos essa salvação. Obrigado por essa revelação. Nós te agradecemos e te engrandecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Você de casa, Deus te abençoe e até a semana que vem.